Mas o tema da nossa mensagem dessa manhã, irmãos, é religião para quê? Eu tive anunciando aí nas redes sociais que eu ia falar desse assunto. Para que religião? Esse meu sermão aqui é baseado numa situação que eu vivi, que me chamou a atenção, e eu resolvi compartilhar com vocês. Há um tempo atrás eu estava vivendo ali uma situação de um questionamento na internet, onde eu questionava uma autoridade pública sobre algumas questões religiosas, de abertura de igreja, fechamento de igreja. E ali, enquanto eu questionava na internet, uma pessoa colocou um comentário, mais ou menos assim, um comentário bem pejorativo, né? Bem preconceituoso. Ela colocou assim: eu não sei por que vocês defendem religião. Religião é uma coisa desnecessária, não deveria existir no mundo de hoje, no mundo moderno. As pessoas que defendem religião, elas não estudaram a história, não estudaram nada e não sabem o que estão dizendo. Confesso a vocês que, no primeiro momento, eu não fiquei tão feliz assim com esse comentário, mas depois eu fiquei pensando nele. E eu vi que, na verdade, esse rapaz estava nada mais, nada menos que refletindo um pensamento que existe na cabeça de muitas pessoas, que religião é algo desnecessário, é algo obsoleto, que não precisa mais nos dias de hoje. Será que é assim mesmo? Será que religiosidade ou religião se tornou uma questão negativa nos dias de hoje? Na verdade, queridos, este rapaz e a sociedade hoje, eles estão refletindo pensadores do passado, quando falam de religião. Por exemplo, Karl Marx, nós conhecemos, né? É autor aí do marxismo, uma corrente ideológica, né? Karl Marx, no passado, alguns séculos atrás, aí, poucos séculos, ele disse que a religião é o ópio do povo. Na verdade, as pessoas atribuem essa frase a Karl Marx, mas não foi ele quem disse pela primeira vez. Karl Marx só refletiu aquilo que estava na literatura de sua época, e como ele é o mais conhecido, então atribuem a ele a autoria, mas não é dele essa frase. Ópio, vocês sabem o que é, né? Ópio é uma droga, um veneno, uma planta que deixa a pessoa anestesiada. Então, os pensadores do passado diziam que religião era isso, que religião era o ópio do povo. Outros pensadores, como, por exemplo, um filósofo conhecido, né, chamado Nietzsche, filósofo alemão, ele falou aquela célebre frase, pela qual ele é bem conhecido. Ele disse que Deus morreu. Deus morreu. Ele falou isso num contexto querendo dizer que a religião, que era o fim da religião. Ele falou isso tentando dizer que as pessoas agora não estavam mais querendo buscar a Deus, e sim iriam apenas pelos caminhos daquilo que é racional, científico, e não pelos caminhos do transcendente, né? Daquilo que é acima do natural. Nietzsche falou essas coisas. Marx, Nietzsche, eu poderia citar aqui muitos outros filósofos que trouxeram esse pensamento para a sociedade, de que a religião não é algo bom, de que a religião, ela não deveria fazer parte da vida do ser humano. Bom, além desses pensadores, né, outros falaram sobre isso. Mas sabe que teve um camarada chamado Francis Bacon, né, bem conhecido aí nas áreas científicas, um dos pioneiros da ciência. Ele dizia o seguinte: pouca profundidade na filosofia leva a mente humana ao ateísmo, mas a profundidade na filosofia leva à religião. Então, se esses homens falaram que a religião era algo ruim, que Deus morreu, que é o ópio do povo, você tem outros que dizem que a religião é algo bom e que muito aprofundamento na filosofia, na ciência, te leva à religião. Afinal de contas, religião é algo bom ou ruim? De onde vem a religião? Para que ela existe? E aí está o tema do meu sermão, eu só estou introduzindo aqui, né? Religião para quê? Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, e agora vamos entrar nessa jogada aqui, como Igreja Adventista do Sétimo Dia do Iguatemi. Na verdade, a relevância da religião no mundo atual depende do religioso. Não depende da instituição religiosa, mas depende do religioso. Ou seja, a relevância da religião no século XXI depende, sabe de quem? Vocês estão olhando para ele, de mim.
mas vocês também estão olhando, estão aqui, então nós estamos falando de mim e de vocês. As pessoas vão gostar ou não da nossa religião dependendo de quem nós somos, dependendo de como nós vivemos essa religião. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que a relevância da religião para o século XXI depende de nós, os religiosos. E deixa eu falar para vocês uma coisa, irmãos. Tem muita gente por aí que tem razão em criticar a religião, porque tem muitos religiosos que são uma decepção para Deus. Tem muitos religiosos que não honram a sua religião, e aí as pessoas criticam. Bom, a verdadeira religião, como é que ela surge? A religião, irmãos, ela surge através da nossa ligação com Deus. A palavra religião, né, ela quer dizer religare, né? Seria uma ligação com o infinito, com o transcendente, com Deus. E a religião humana, ela surge a partir da ligação do homem com Deus através da fé, falando da religião cristã. O contrário também é verdadeiro. O homem que se afasta de Deus, ele se torna arreligioso, ele se afasta da religião. Então a nossa religião, ela depende muito da nossa ligação com Deus, de tal maneira que quem está ligado com Deus apresenta uma religião verdadeira, mas quem se diz religioso e está desligado de Deus, começa a apresentar uma religião de formas e vazia, porque essa religião não vem de Deus, vem das formas. Como podemos ser relevantes hoje, irmãos, por meio da nossa fé? Eu queria buscar essa resposta através da experiência de um homem que foi o pai da fé, Abraão. Vamos abrir a Bíblia? Depois dessa introdução um pouco aí na área da filosofia, né? Vamos abrir a Bíblia, porque ela sim deve ser o nosso guia nessa manhã. Gênesis 12. Vamos buscar na experiência de Abraão qual deve ser a verdadeira expressão do sentimento religioso em nossa vida. E como nós podemos, através da fé, fazermos a diferença no mundo e sermos relevantes e reconhecidos por isso. Então abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler aqui os versículos 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3 dizem assim, esses versículos. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos repetir? Todas as famílias da terra. Muito bem. Irmãos, Deus nesse momento, a voz de Deus, né? Ela se dirige a Abraão. E Deus faz um chamado a Abraão. E a partir da voz de Deus sendo dirigida a Abraão, Abraão se liga com Deus pela fé. Porque Abraão atende o chamado que Deus o faz. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, que a religião verdadeira, relevante, ela vem da sua ligação com Deus. Ela não vem de você mesmo, ela não parte de você mesmo, mas ela parte de um Deus que encontra você, e a partir da sua fé, você se torna então uma pessoa ligada, religiosa, ligada com Deus. Aqui começou a vida religiosa da verdadeira religião de Abraão, porque antes Abraão vivia uma religião pagã, né? Com idolatria, mas agora ele se conecta com o verdadeiro Deus. E a partir disso, irmãos, a vida de Abraão, ela muda. Veja, primeiro, Abraão, ele recebe uma promessa de Deus. Qual é a promessa? De ti farei uma grande nação. E Abraão, ele passa a viver por essa promessa. Sabe, irmãos, a verdadeira religião, ela envolve isso. Envolve você viver pela palavra de Deus. Ela envolve você viver pelas promessas de Deus. E nós sabemos que na Bíblia e na nossa igreja, nós pregamos e cremos em uma maior promessa do que todas as outras. Qual é essa promessa? A volta do Senhor Jesus Cristo, presencial a esse mundo.
É por isso que nós temos que viver. Essa deve ser a razão, irmãos, do nosso existir, entendendo que esse mundo aqui não é o fim de todas as coisas, o existencialismo, né? A vida pela vida, não. Nós temos que entender que nós nos preparamos para a volta de Jesus, viver pela palavra de Deus, viver pelas promessas de Deus. Deus prometeu que a descendência de Abraão seria uma grande nação, seus filhos seriam abençoados. Durante a sua vida inteira, ele esperou receber de Deus o filho da promessa. Vocês conhecem a história de Abraão? Abraão passou a sua vida inteira esperando aquela promessa de Deus, que ela se cumprisse. E você já se perguntou por que Deus demorou tanto assim para cumprir? Por que Deus demorou? Deus às vezes parece brincar conosco, né? Mas por que Deus demorou tanto para cumprir a promessa, sendo que Abraão teve o seu filho Isaque somente na sua velhice? Você vai entender, calma lá. Vamos avançando no assunto, tá bom? Bom, queridos, depois do chamado de Deus, Abraão deixa sua parentela, vai para uma terra, lembrando que ele não tinha navegador, não tinha GPS, ele foi somente confiando na direção de Deus. Viver pela fé é isso, é você confiar na direção de Deus. Viver pela fé é você ter o rumo da vela e não a força do vento. Isso é viver pela fé. Então Abraão saiu, apontou a vela para o lugar certo e foi viver pela fé, na promessa que Deus havia feito a ele. E agora Abraão tem um tipo de vida diferente dos seus familiares antigos, né? Veja Gênesis 12, verso 8, que fala sobre Abraão. Diz assim: passando dali para o oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente. E edificou Abraão um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora, irmãos, essa ligação que Abraão tinha com Deus mudou o seu estilo de vida. Agora ele acreditava numa promessa, vivia pela promessa, mas ele também passou a viver uma vida de adorador. Abraão vivia a vida entre tendas e altares. Abraão erigiu pelo menos 4 principais altares na sua experiência, na sua vida, né? Em Siquém, em Betel, em Hebrom e no Moriá. Sabe qual era a vida de Abraão, amigos? Por ele estar ligado com Deus, era uma vida de adoração. Aonde Abraão passava, ele erigia um altar e ali ele orava ao Senhor. E ali ele reclamava as promessas de Deus. E ali Abraão, ele buscava ao Senhor. E aqueles altares ali, diz Ellen White, que serviam para depois muitas outras pessoas que por ali passavam também adorarem a Deus. Sabe o que isso me diz? Isso me fala de legado. Por onde você passa? Por onde você passa? Qual é o seu rastro? Legado. Você deixa por onde você passa lugares onde as pessoas possam adorar? É incrível como existem pessoas que passam e não deixam saudade nenhuma. Em compensação, existem aquelas pessoas que por onde passam, elas deixam um legado de altares de oração e de altares da palavra de Deus. Abraão era essa pessoa aí. A religião de Abraão, a ligação que ele tinha com Deus, fazia ele viver a vida nas promessas de Deus e erigindo altares de adoração ao Senhor. E aqui você começa a ver a experiência religiosa, como ela é transformadora. A experiência religiosa, a sua ligação com Deus, se for verdadeira, vai fazer você viver assim também. Viver pela palavra de Deus e também erigir altares por onde você passa. Viver uma vida de oração, de louvores. Hoje o Marcos falou aqui, né, no início, eu gostei muito da introdução que ele fez, a importância de você louvar, de você prestar culto ao Senhor. Abraão vivia essa vida. Você percebe que na vida de Abraão não tinha... Porque além disso aqui, a vida de Abraão, ele era um homem rico, ele tinha negócios. Mas em nenhum momento a Bíblia fala aqui das profissões de Abraão. Você conhece qual era a profissão de Abraão? Você conhece como é que ele realizava as suas tarefas no dia a dia? A Bíblia não menciona quase nada sobre isso. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque a ligação de Abraão com Deus fazia com que a tônica da vida de Abraão fosse religiosa.
Porque quando você está ligado com Deus, as coisas do mundo começam a assumir como prioridade da sua vida. Elas existem porque você precisa existir, mas elas não são mais a prioridade da sua vida. Você não é reconhecido só pelas coisas que você faz, ou enfim, pela forma que você dirige a sua vida, não. Mas você é reconhecido como alguém que serve ao Senhor, e eu conheço muitos assim. Eu conheço muitos que são médicos, mas quando se pensa em um médico que crê no Senhor, vai lembrar daquela pessoa. Eu conheço muitos que são gerentes, mas quando se pensa num gerente em relação a Deus, vai lembrar daquela pessoa. Eu conheço muitos que trabalham nos serviços manuais, mas quando às vezes um chefe quer uma oração, procura aquela pessoa. Porque a tônica da vida da pessoa é a sua ligação com Deus, o resto é o resto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. É isso que diz a palavra. Abraão era essa pessoa. Abraão, ele vivia pela palavra, e onde ele passava, ele deixava um altar. A vida de Abraão era dedicada às coisas de Deus. Era isso que mais importava para ele, o resto nem se sabe da vida dele. A tônica, os músicos aí entendem, né? O que é a tônica. Queridos, mas a experiência, eu estou falando aqui, você já deve estar dizendo assim, uau, Abraão, que homem. Mas se vocês acreditam que mesmo tudo isso fazendo parte da vida de Abraão, a experiência religiosa dele ainda era incompleta? Faltava o principal. Olha bem, Abraão vivia pelas promessas de Deus, aceitou o chamado de Deus. Abraão, ele vivia entre tendas e altares, adorando ao Senhor. Era um homem fiel, devolveu o dízimo, era um homem fiel, mas faltava o principal, para que a religião de Abraão fosse relevante. Será que não falta para nós esse principal também? Tá, pastor, o que é esse principal? Preciso saber para concordar, né? Senão não dá para concordar. Mas sabe, irmãos, teve um anjo, depois da experiência do Moriá, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Depois da experiência do Moriá, teve um anjo que falou para Abraão assim, Abraão, somente agora eu sei que crês em Deus. Até o momento do Moriá, irmãos, Abraão, ele tinha esse estilo de vida, mas a religião de Abraão ainda não era relevante, ainda não era plena, ainda faltava-lhe algumas coisas, talvez lhe faltava o principal. E é o que falta para mim e para você às vezes. Vocês vão entender o que é agora. Vamos abrir agora em Gênesis 22, a história de Abraão e Isaque. Deus prova a Abraão, é o título que eu tenho aqui na minha Bíblia. Lembrando que o título ele não é inspirado, tá? Só o texto que é. Pode mudar. Olha o que Deus diz a Abraão nos versos Gênesis 22, versos 1 em diante, diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus e essa história de mostrar, né? Já não era assim quando Abraão saiu da sua parentela? Agora ele diz, vai Abraão, tu vai matar teu filho, mas eu vou te mostrar onde. Deus pediu para Abraão para que ele suportasse o insuportável, matar o próprio filho. Deus pediu para Abraão sacrificar o filho da promessa, o filho que ele amava, diz a palavra de Deus. Por que cargas d'água Deus pediu isso, irmãos? Que história mais doida é essa aqui da Bíblia? Deus pediu para Abraão, primeiro Deus oferece um filho a Abraão, uma descendência a Abraão, Abraão recebe esse filho, vive por essa promessa, na idade adulta, já velho, ele recebe essa promessa, e agora o menino já ali, né, com idade de jovem, adolescente,
Deus diz agora, Abraão, vai lá no monte e mata teu filho. O que Deus queria com essa experiência? Na verdade, irmãos, o Moriá, ela é a grande experiência da verdadeira religião ilustrada. Ela é uma parábola ilustrada daquilo que Deus espera de nós. Daquilo que Deus espera que seja o resultado da nossa ligação com Ele, que esse é o princípio da religião, a ligação com Deus, da verdadeira, não da falsa. Então, irmãos, Abraão parte com Isaque, e Abraão vai, nós conhecemos a história, não vou me detalhar nela, mas quando ele chega lá em cima, quero que você tente imaginar a angústia de Abraão, passo após passo. Ellen White diz que ali foi o dia mais longo da vida dele, os 3 dias mais longos da sua vida. Passo a passo, aquele senhor idoso caminhando, sabendo que teria que sacrificar seu filho. Mas no fundo Abraão tinha a esperança de que Deus mudaria alguma coisa. Mas essa esperança ainda lhe causava, não era concreta, o medo ainda existia. E quando chega lá em cima, no Moriá, Abraão tem a conversa com seu filho, e Abraão deixou Sara em casa, sabe por quê? Porque o coração de mãe não estava preparado para enfrentar aquela provação. E aqui eu queria abrir um parênteses. Nós homens, nós temos que blindar as esposas de certas coisas. E a mesma coisa as mulheres têm que blindar os homens de certas coisas. Nem tudo você tem que trazer de problema em cima da outra pessoa. Abraão assumiu para si aquela situação. E ele foi, e quando ele estava lá em cima do Moriá, ele conversa com Isaque, ele diz assim, Isaque, não tem cordeiro, é você a oferta. E o relato do livro de Ellen White diz que Isaque aceitou prontamente, ele disse assim, se Deus assim estabeleceu, pai, eu aceito. E se deixou amarrar. Eu fico percebendo o quanto a religião de Abraão influenciou o seu filho, porque eles eram submissos, eram parecidos, temiam a Deus, e Isaque estava acostumado a adorar com seu pai nos altares, é por isso que ele sabia como é que era o processo. Tem filho que não sabe nada de como é que funcionam as coisas da igreja. E ali no altar, no momento do holocausto, Abraão, ele levanta o cutelo e a voz do anjo, irmãos. Abraão, Abraão, não faças nada ao menino. Que alívio, né? Sabe aquela sensação assim? Imagina o Abraão ali suando. E o anjo diz a Abraão, Abraão, não faças nada ao menino. Olha o que diz aqui. Versículo 12, Gênesis 22, versículo 12. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Ah, irmãos, que negócio é esse complicado? Porque, espera aí um pouquinho, Abraão vivia a vida nos altares, vivia pela promessa, vivia a vida de oração, era um homem religioso, mas só agora o anjo sabe que ele teme a Deus, então por que essa experiência do Moriá trouxe para Abraão, que ele não tinha antes? Sabe, irmãos, na experiência do Moriá, Abraão aprende que ser religioso não consiste apenas em receber promessas e reivindicá-las. Não se resume em rituais de adoração. Como nós somos presos a rituais, né? Tinha irmão no passado que se a gente falasse em tirar aquela procissãozinha da plataforma, ele tinha um filho. Procissãozinha que vem de herança católica. A religião não é de rituais somente, embora eles são bons e façam parte. A religião não é somente você se santificar, ou talvez erigir altares, orar, buscar a Deus, não. A verdadeira religião que Deus queria mostrar para Abraão é descrita por Ellen White dessa maneira. Ellen White diz assim, a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho
ao mundo. Somos devedores a Deus. Ele tem sobre nós os direitos que não podemos satisfazer, a não ser entregando-nos em sacrifício inteiro e voluntário. Pela fé de Abraão, é nos ensinado que coisa alguma é preciosa demais para darmos ao Senhor. Sabe o que Deus queria com Abraão, irmãos? Ensinar para ele que religião não é receber, religião é dar. Religião não é somente viver de joelhos e cantando louvores. Religião é atender quem precisa. A religião relevante de Deus é essa. Não é uma religião em que nós ficamos somente presos nas tradições, ou nos costumes, ou nos cultos, ou nos ritos. Não, meus irmãos. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, página 6. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. Aos membros devem encontrar sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e abençoam. Sabe quando a nossa religião vai ser relevante ao mundo? Quando nós aprendermos que ser religioso não é receber, é oferecer. Oferecer a nós mesmos como sacrifício vivo. E assim como Abraão, irmãos, oferecer o que ele tinha de mais precioso. O que você tem de mais precioso? Você está disposto a dar isso para o Senhor? Existem alguns textos na Bíblia. O primeiro deles, Romanos 12, que eu quero ler com vocês para irmos para um final aqui. Nós teremos um batismo ainda no final. Mas eu quero ler alguns textos. Romanos 12. Romanos 12 confirma essa ideia que eu estou pregando a vocês aqui. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Não parece que Paulo está falando com você agora? Olha como parece. Parece que ele está falando contigo. Você da internet, aqui nessa câmera. Parece que ele está falando contigo. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Você está entendendo que a religião é você oferecer, não é só receber? E ele continua dizendo, santo e agradável a Deus. E aí que ele traz a questão discutida, que é o culto racional. Romanos 12, Paulo fala em nós sermos sacrifícios vivos. Em São João 15, Jesus fala de nós gerarmos frutos enquanto estivermos ligados a Ele. E se não estamos gerando frutos, ou é porque estamos cortados, ou é porque estamos secando. A religião é abençoar, é dar, e quando nós assim o fizermos, o mundo vai reconhecer. E por que a igreja não se levantou ainda, irmãos? E por que nós estamos silenciosos no mundo, que precisa tanto da esperança que nós temos? Como sermos relevantes no mundo de hoje? Eu estava lendo um estudo da Fiocruz, falava das consequências futuras da pandemia. Eu chamaria de terceira onda da pandemia. Sabe qual vai ser a terceira onda? Muitas são as consequências, mas uma delas é que as crianças e adolescentes que hoje estão crescendo em meio à pandemia, elas crescerão com um estresse emocional, com medo do toque, com medo de estar juntas das outras crianças. Lá na China, as crianças já estavam indo para a escola com uma hélice na cabeça, para distanciar da outra.
Esse estudo da Fiocruz foi muito interessante. Ele falava que a próxima geração de crianças vai ser uma geração sem esperança e com medo. E eu quero fazer aqui um apelo aos pais e professores, tanto das escolas adventistas, quanto aos professores aqui da igreja e aos pais. Tragam seus filhos para a igreja. Porque a principal consequência da pandemia vai acontecer se você não os trouxer. Porque ele vai crescer com medo. E não vai ser a primeira onda, não vai ser a segunda onda, vai ser a terceira onda. A pior delas, a psicológica, que vai acometer seus filhos, se eles aqui não aprenderem a confiar e amar a Deus. Queria fazer um apelo às professoras aqui presentes, que nos assistem, as professoras não da secular, mas cristãs, das escolinhas. Cuidem dos aluninhos que Deus deu para vocês. Assim a nossa religião será relevante. Como é que a nossa religião pode ser relevante no mundo de hoje, irmãos? Auxílio. Vocês sabiam que hoje existem idosos com dificuldade para levantar da cama e varrer o chão? Pessoas que não podem sair de casa se sentindo sozinhas, que não conseguem realizar serviços mais simples do dia a dia. E neste caso, torna-se válida uma frase atribuída a Santa Teresinha, que diz que varrer o chão pode ser um ato religioso. Nós precisamos, irmãos, da nossa religião fazer a diferença, dar o que nós temos a dar. Nós temos a dar a esperança, o cuidado, o amor pelas pessoas. E a nossa religião não pode ser uma religião de receber somente. Existem estudos que dizem que hoje a religião ela se equipara a uma relação de consumidor entre o bem e o produto, né? Entre o consumidor e o produto, melhor dizendo. Existem estudos que dizem isso. Sabe qual é o conceito de consumidor? Só para falar um pouco sobre isso. O conceito de consumidor é assim, ó. Consumidor, portanto, pode ser a pessoa física ou pessoa jurídica que adquirir um produto ou serviço como destinatário final. Se você recebe Jesus como destinatário final e você não passa para ninguém, você é um consumidor, e eu também. Agora, se nós recebemos Jesus, se nós nos ligamos com Deus, se nós oramos, se nós construímos altares, se nós vivemos pela promessa, mas nós saímos daqui, nós abençoamos o mundo, e nós levamos o Evangelho, e nós falamos de esperança, e nós cuidamos das pessoas, e aí, irmãos, a nossa religião vai ser a religião que Deus quer. Relevante. O último texto dessa manhã, Romanos 3,16, eu não preciso nem abrir a Bíblia, nem você. Porque Deus amou o mundo, como? De tal maneira, porque o quê? Deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ellen White diz assim: poderia Deus dar-nos maior prova do seu amor do que entregar o seu Filho para passar por tal cena de sofrimento? E como o dom de Deus ao homem foi um dom gratuito, seu amor infinito, assim também suas reivindicações sobre a nossa confiança, sobre a nossa obediência, de todo o nosso coração e as riquezas de nossas afeições são correspondentemente infinitos. Ele requer tudo quanto é ao homem possível dar. Sabe o quanto Jesus quer de você? Tudo que você é. E Ele quer que você não seja um consumidor, mas porque assim como Ele deu o seu Filho para morrer por nós, agora você leve também essa esperança a tantas outras pessoas. Quantos querem hoje sair daqui dessa manhã com um significado diferente de religião? Religião não é receber, não é só cantar hino, não é só ir à igreja. Religião é dar.
Religião é cuidar dos idosos. Era o que faltava para Abraão. Abraão viveu a vida inteira dele esperando uma promessa. E Deus disse assim: Abraão, não se trata de esperar, se trata de oferecer. Agora eu sei que crês em Deus. Quando ofereceu o teu melhor. Quantos aqui querem sair nessa manhã decididos a oferecerem o seu melhor? Ergue a mão, quero ver. Amém. Deus seja louvado por isso. E hoje nós vamos ver aqui a entrega de alguém que está oferecendo o seu melhor. Está oferecendo a sua vida em sacrifício vivo. Nós vamos ter uma canção e em seguida, nessa canção, em 2 minutinhos eu já estarei ali pronto para fazer esse batismo e vou apresentar para vocês a pessoa. Que choram sem saber a quem pedir atenção. Andarilhos desta vida querem entender porque sofrem sem ter feito nada pra merecer. Não encontram um sentido pra viver. Não conseguem sua sorte entender. Eu quero ser usada por ti, Senhor, pra iluminar. Brilhe em minha vida, vem sem mais demorar. Oh, eu quero ser usada por ti, Senhor, pra ajudar. Vive em minha vida, eu te peço, vem em mim morar. Nas estradas desta vida vão as multidões, enganadas em seus sonhos sem pensar no amanhã. Todas lutam por tesouros que não podem ter e se esquecem que somente em Deus há paz pro viver. Não aceitam que Jesus é o Salvador e não querem que Ele seja o Senhor. Eu quero ser usada por ti, Senhor, pra iluminar. Brilhe em minha vida, vem sem mais demorar. Oh, eu quero ser usada por ti, Senhor, pra ajudar. Vive em minha vida,
Então, irmãos, nós vamos encerrar o culto. Não sei se precisa microfone aqui. Nessa manhã nós vamos encerrar o culto com esta bênção, que é a bênção do batismo. O que é o batismo? Nada mais é do que a pessoa entregando a sua vida em sacrifício vivo. Ela dizendo assim: agora eu quero viver para o Senhor, viver pelo meu próximo, entregar aquilo que eu tenho de melhor para Jesus, para que Ele me use. É nada mais, nada menos do que isso. E nós estamos aqui para celebrarmos o batismo, né? Aqui tá, para vocês não estranharem, tá? Para vocês não estranharem. Então, tá aqui a filha, que é a Duda. A Duda já é batizada. Ela não está por aqui, mas ela está agora por aqui, mas ela é estudante de medicina, mora na Argentina, né? Vai morar na Argentina ainda, né? Então, dada essa explicação, a batizada de hoje é a Adriana. A Adriana, ela é uma profissional de saúde, ela é uma enfermeira, trabalha aqui em alguns hospitais, né? Uma enfermeira padrão aqui de uns hospitais da região. E ela decidiu que, ela estava me contando que ela já vive a experiência dela com Jesus. Ela já tem uma vida cristã, mas faltava para ela esse momento aqui, né? Então ela está colocando a vida dela nas mãos do Senhor. E aqui, Adriana, eu queria te perguntar, você aceita Jesus como teu Salvador da tua vida? Sim. Você deseja viver para Ele, seguir todos os mandamentos de Deus, conforme você já conhece da Bíblia? Sim. E é teu desejo agora ser batizada, fazer parte dessa igreja local e da Igreja Adventista Mundial? Sim. Quantos dos irmãos a recebem aqui como membro dessa igreja? Amém. Deus seja louvado. Parabéns pela tua decisão, que tu possas viver esse evangelho todos os dias, daqui para frente. Continuar vivendo, né? Querida Adriana, hoje tu tomou a melhor decisão de viver tua vida com Jesus, e está simbolizando isso através desse batismo, diante de todas as testemunhas, para o perdão dos teus pecados, para a nova vida em Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebam a saudação dos nossos irmãos aqui. Eu quero encerrar esse culto, irmãos, fazendo um apelo a você que está aqui nessa manhã, você que está nos acompanhando pela internet. Primeiro, o apelo é para que nós vivamos a religião com base na nossa ligação com Deus, mas nós precisamos ser relevantes nesse mundo. Aprendermos a dar aquilo que Cristo nos oferece, que é a salvação. Alguém trouxe a salvação a ela. Lá no Moriá, Deus trouxe o cordeiro no lugar de Isaac. E eu tenho certeza que você também pode levar essa mensagem para alguém e trazer para essa pessoa a maior experiência da vida dela, que é a experiência do encontro com Jesus. Vamos ser relevantes, irmãos. Vamos mais dar do que receber, como fruto da nossa ligação com Cristo. Fiquemos em pé para a oração. Você que está em casa, se coloque também em reverência e vamos orar juntos. Nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, nós queremos, Senhor, te louvar e te exaltar, porque temos aqui a oportunidade de vivermos, Senhor, como Abraão viveu, te adorarmos, vivermos pelas tuas promessas, mas não para por aí. Hoje essa igreja foi o Moriá. Hoje nós aprendemos que
A verdadeira e relevante experiência religiosa é aquela que procura abençoar e não só ser abençoado. É aquela que leva o nome de Jesus e não apenas recebe o nome de Jesus. É aquela que testemunha, que cuida, que abençoa, que guarda. Nós queremos, Senhor, oferecer isso ao mundo. Queremos nos levantar como igreja e pregarmos o Evangelho e sermos aquela luz que brilha, não por nosso próprio brilho, mas pelo brilho de Jesus que há em nós. Nos abençoa, nos dê um bom restante de sábado, em nome de Jesus. Amém.